As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Pois nada se pode esperar dele, exceto em consequência da promessa que denota a ira de Deus contra os incrédulos, assim como oferece sua graça aos crentes. A pessoa que supõe que os sacramentos conferem a ele algo mais do que aquilo que é oferecido pela palavra de Deus e que ele recebe por uma verdadeira fé, está grandemente enganada. Daí também pode-se concluir que confiança na salvação não depende da participação nos sacramentos, como se isso constituísse nossa justificação, que sabemos estar colocada somente em Cristo e ser comunicada a nós não menos pela pregação do Evangelho do que pelo selamento dos sacramentos, e que pode ser completamente desfrutada sem essa participação. Tão verdadeira é a observação que também foi feita por Agostinho de que a santificação invisível pode existir sem o sinal visível, e ao contrário, que o sinal visível pode ser usado sem a verdadeira santificação. Pois, como ele também escreve em outro lugar, os homens se revestem de Cristo às vezes pela recepção de um sacramento, às vezes pela santificação da vida. O primeiro caso pode ser comum aos bons e aos maus, o segundo é peculiar aos crentes. Daí a distinção, se for bem compreendida, que frequentemente é afirmada por Agostinho entre um sacramento e a matéria de um sacramento, pois seu significado não é apenas que um sacramento contém uma figura e alguma verdade significada por essa figura, mas que sua conexão não é tal a ponto de torná-los inseparáveis um do outro. E mesmo quando estão unidos, a coisa significada deve sempre ser distinguida do sinal, para que o que pertence a um não seja transferido para o outro. Ele fala de sua separação quando observa que os sacramentos produzem o efeito que representam nos eleitos apenas. E novamente, quando fala dos judeus, embora os sacramentos fossem comuns a todos, a graça, que é o poder do sacramento, não era comum a todos. Assim, agora também a lavagem da regeneração é comum a todos. Mas a graça em si, pela qual os membros de Cristo são regenerados com sua cabeça, não é comum a todos. Novamente, em outro lugar, falando da ceia do Senhor, diz: nós também, nos dias atuais, recebemos alimento visível, mas o sacramento é uma coisa, e o poder do sacramento é outra. Como é que muitos recebem do altar e morrem em consequência de receber? Pois o pedaço de pão dado pelo Senhor a Judas era veneno, não porque Judas recebeu uma coisa má, mas porque, sendo um homem ímpio, ele recebeu uma coisa boa de maneira pecaminosa. Um pouco depois diz: o sacramento desta coisa, isto é, da unidade do corpo e do sangue de Cristo, é preparado na mesa do Senhor em alguns lugares diariamente, em outros lugares em dias determinados, em intervalos fixos de tempo, e é então recebido por alguns para a vida e por outros para a destruição. Mas a coisa significada por este sacramento é recebida, não para a destruição, mas para a vida por todos que dela participam. Ele havia dito anteriormente: não morrerá quem come. Refiro-me não ao sacramento visível, mas ao poder do sacramento. Quem come internamente, não externamente. Quem come em seu coração, não quem pressiona com os dentes. Em todas essas passagens encontramos mantido que um sacramento é separado da verdade que ele significa pela indignidade da pessoa que o recebe, de modo que não resta nele senão uma figura vã e inútil. Para desfrutar da coisa significada juntamente com o sinal e não de um mero sinal destituído da verdade que se pretendia transmitir, é necessário apreender pela fé a palavra que está contida nele. Assim, em proporção à comunhão que temos com Cristo por meio dos sacramentos, será a vantagem que deles derivaremos. Se isso for obscuro em consequência da brevidade, explicarei mais amplamente. Afirmo que Cristo é a matéria ou substância de todos os sacramentos, uma vez que todos têm sua solidez nele e não prometem nada fora dele. Tanto mais intolerável é o erro de Pedro Lombardo, que os considera causas de justiça e salvação, das quais são partes. Deixando todas as causas, portanto, de invenção humana, devemos aderir a esta única causa, na medida em que somos assistidos por sua instrumentalidade para nutrir, firmar e aumentar nossa fé em Cristo, para obter uma posse mais perfeita dele e um desfrute de suas riquezas. Até onde são eficazes para nós, e isso ocorre quando recebemos pela verdadeira fé aquilo que é oferecido neles. Para os ímpios, então, será dito que sua ingratidão frustra a ordenança de Deus e a faz chegar a nada.
Respondo que o que disse não deve ser entendido como implicando que a virtude e a verdade de um sacramento dependem da condição ou escolha de quem o recebe, pois o que Deus instituiu continua inabalável e retém sua natureza. Não importa como os homens possam variar. Mas assim como é uma coisa oferecer e outra receber, não há incongruência em manter que um símbolo consagrado pela palavra do Senhor é, na realidade, o que é declarado ser e preserva sua virtude, e ainda assim não confere nenhum benefício a uma pessoa ímpia e má. Mas Agostinho, felizmente, resolve essa questão em poucas palavras. Se tu o receberes carnalmente, ainda assim não deixa de ser espiritual, mas não é assim para ti. E como nas passagens já citadas, este pai mostra que o símbolo usado em um sacramento não tem valor se estiver separado da verdade que ele significa. Assim, por outro lado, ele afirma que é necessário distingui-los mesmo onde estão unidos, para que nossa atenção não fique excessivamente confinada ao sinal externo, a ponto de seguir a letra, diz ele, e tomar os sinais em vez das coisas significadas, o que revela fraqueza servil. Portanto, é parte da inconstância e do erro interpretar os sinais de tal maneira que não se derive nenhuma vantagem deles. Ele menciona duas falhas contra as quais é necessário nos precaver. Uma é que tomemos os sinais como se fossem dados em vão, e, ao menosprezar ou diminuir suas significações secretas por nossa perversa má interpretação, nos excluímos da vantagem que deveríamos derivar deles. A outra é quando, não elevando nossas mentes além do sinal visível, transferimos aos sacramentos o louvor daqueles benefícios que são conferidos a nós apenas por Cristo, e isso pela ação do Espírito Santo, que nos faz participantes de Cristo, mesmo pela instrumentalidade dos sinais externos que nos convidam a Cristo, mas que não podem ser pervertidos para qualquer outro uso, sem uma vergonhosa subversão de toda a sua utilidade. Portanto, permaneçamos com esta conclusão, que a função dos sacramentos é precisamente a mesma da palavra de Deus, que é oferecer e apresentar Cristo a nós, e nele os tesouros de sua graça celestial. Mas eles não conferem vantagem ou lucro sem serem recebidos pela fé, assim como o vinho ou o óleo ou qualquer outro líquido, embora sejam derramados abundantemente em um recipiente, ainda assim transbordarão e se perderão, a menos que a boca do recipiente esteja aberta, e o recipiente, embora molhado por fora, permanecerá seco e vazio por dentro. É também necessário ter cuidado para não sermos atraídos para uma era aliada a isso, a partir da leitura da linguagem extravagante usada pelos pais em relação à dignidade dos sacramentos, para que não suponhamos que há algum poder secreto anexado e ligado aos sacramentos, de modo que eles comuniquem a graça do Espírito Santo, assim como o vinho é dado na taça, enquanto a única função atribuída a eles por Deus é testemunhar e confirmar sua benevolência para conosco. Nem conferem qualquer benefício a menos que sejam acompanhados pelo Espírito Santo para abrir nossas mentes e corações e nos tornar capazes de receber este testemunho. E aqui também, vários favores distintos de Deus são eminentemente exibidos, pois os sacramentos, como já insinuamos, cumprem para nós, da parte de Deus, a mesma função que mensageiros de alegria ou garantia para a confirmação de alianças da parte dos homens. Eles não comunicam graça de si mesmos, mas anunciam e mostram, e como garantia e penhor, ratificam as coisas que nos são dadas pela bondade de Deus. O Espírito Santo, a quem os sacramentos não comunicam de forma indiscriminada a todos, mas a quem Deus, por um privilégio peculiar, pode conferir a seus servos, é quem traz consigo as graças de Deus, que dá aos sacramentos a entrada em nossos corações e faz com que eles produzam frutos em nós. Agora, embora não neguemos que Deus mesmo acompanha sua instituição pelo poder presente de seu Espírito, para que a administração dos sacramentos que ele ordenou não seja vã e infrutífera, ainda assim afirmamos a necessidade de uma consideração e contemplação separadas da graça interna do Espírito, à medida que se distingue do ministério externo. O que Deus promete e Adão ratifica em sinais, portanto, ele realmente realiza, e os sinais não estão sem seu efeito para provar a veracidade e fidelidade de seu autor. A única questão aqui é se Deus opera por um poder próprio e intrínseco, como é expresso, ou se renuncia à função para símbolos externos. Agora, sustentamos que quaisquer que sejam os instrumentos que ele empregue, isso não diminui nada de sua operação suprema. Quando essa doutrina é mantida a respeito dos sacramentos,
Sua dignidade é suficientemente anunciada, seu uso claramente significados, sua utilidade abundantemente declarada e uma moderação adequada é preservada em todos esses aspectos. De modo que nada é atribuições que não devem ser atribuídas a eles, e nada que lhes pertence é negado, enquanto não há admissão daquela ficção que coloca a causa da justificação e o poder do Espírito nos elementos sacramentais, como em tantos veículos. E aquele poder peculiar que foi omitido por outros é claramente expresso aqui. Também deve ser observado que Deus realiza dentro daquilo que o ministro representa e testifica pelo ato externo, para que não atribuímos a um homem mortal o que Deus reivindica exclusivamente para si mesmo. Agostinho sugeriu judiciosamente o mesmo sentimento. Como diz ele, Moisés e Deus ambos santificam, não Moisés em vez de Deus. Moisés o faz com sinais visíveis por seu ministério. Deus o faz com graça invisível por seu Espírito Santo. Aqui também reside toda a eficácia dos sacramentos visíveis, pois de que valem esses sacramentos visíveis sem aquela santificação da graça invisível? O termo sacramento, como temos tratado até aqui de sua natureza, compreende geralmente todos os sinais que Deus já deu aos homens para certificar e assegurar-lhes a verdade de suas promessas. Estes ele se agradou em colocar em coisas naturais e às vezes a exibir em milagres. Exemplos do primeiro tipo são tais como estes. Quando deu a Adão e Eva a árvore da vida como um penhor de imortalidade, que eles poderiam assegurar-se de desfrutar enquanto comessem do fruto daquela árvore. E quando colocou seu arco nas nuvens como um sinal para Noé e sua posteridade de que não haveria mais um dilúvio para destruir a terra. Esses Adão e Noé tinham como sacramentos, não que a árvore realmente lhes comunicaria a imortalidade, o que ela não poderia dar a si mesma, ou que o arco-íris, que é meramente uma refração dos raios do sol nas nuvens opostas, teria qualquer eficácia em restringir as águas, mas porque tinha uma marca impressa sobre eles pela palavra de Deus, constituindo sinais e selos de suas alianças. A árvore e o arco-íris existiam antes, mas quando foram inscritos com a palavra de Deus, foram dotados de uma nova forma, de modo que começaram a ser algo que não eram antes. E para que ninguém suponha que isso é dito em vão, o próprio arco continua a ser um testemunho para nós, na presente era daquela aliança que Deus fez com Noé. Sempre que o contemplamos, lemos esta promessa de Deus nele, de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Portanto, se algum ignorante em filosofia, com o intuito de ridicularizar a simplicidade de nossa fé, argumentar que tal variedade de cores é o resultado natural da refração dos raios solares em uma nuvem oposta, devemos imediatamente reconhecê-lo, mas podemos sorrir diante de sua estupidez em não reconhecer Deus como o Senhor e governante da natureza, que usa todos os elementos de acordo com sua vontade para promover sua própria glória. E se ele tivesse impresso caracteres semelhantes no sol, nas estrelas, na terra e nas pedras, todos eles teriam sido sacramentos para nós. Por que a prata não tem tanto valor antes de ser cunhada quanto depois, já que o metal é o mesmo? A razão é que não há nada adicionado ao seu estado natural. Estampada com uma impressão pública, torna-se moeda e recebe uma nova avaliação. E Deus não poderá marcar suas criaturas com sua palavra para que se tornem sacramentos, embora antes fossem meros elementos. Exemplos do segundo tipo foram exibidos quando Deus mostrou a Abraão uma fornalha fumegante e uma lâmpada ardente, quando ele molhou a lã com orvalho enquanto a terra permanecia seca, e posteriormente molhou a terra sem umedecer a lã, para prometer vitória a Gideão, quando trouxe a sombra 10 graus para trás no relógio, para prometer recuperação a Ezequias. Assim como essas coisas foram feitas para apoiar e estabelecer a fraqueza de sua fé, também foram sacramentos. Mas nosso objetivo atual é tratar particularmente dos sacramentos que o Senhor designou para serem usados ordinariamente em sua igreja, para manter seus adoradores e servos em uma só fé e na confissão da mesma. Para usar a linguagem de Agostinho, os homens não podem ser unidos em qualquer profissão de religião, seja verdadeira ou falsa, a menos que estejam conectados por alguma comunhão de sinais visíveis ou sacramentos. Portanto, nosso Pai mais misericordioso, prevendo essa necessidade, instituiu desde o início para seus servos certos exercícios de piedade, que Satanás posteriormente corrompeu e perverteu de várias maneiras, transferindo-os para adoração ímpia e idólatra.
Daí aquelas iniciações dos pagãos em seus mistérios e o restante de seus ritos degenerados, que, embora repletos de erro e superstição, ao mesmo tempo fornecem uma evidência de que tais sinais externos são indispensáveis para uma profissão de religião. Mas, como não foram fundados na palavra de Deus, nem se referem àquela verdade que deve ser o objeto de todos os emblemas religiosos, são indignos de nota. Onde se menciona esses símbolos sagrados que foram instituídos por Deus e que nunca foram pervertidos de seu princípio original, que os constitui ajudas da verdadeira piedade, agora consistem não em meros sinais, como o arco-íris e a árvore da vida, mas em cerimônias, ou melhor, no sinal que aqui é dado são cerimônias, e como já observamos, assim como são testemunhos da graça e da salvação da parte do Senhor, da nossa parte, são emblemas de nossa profissão, pelos quais nos dedicamos publicamente a Deus e juramos obediência e fidelidade a Ele. Crisóstomo, portanto, em algum lugar, os chama corretamente de pactos, pelos quais Deus faz aliança conosco, e nós nos vinculamos à pureza e santidade de vida, pois uma estipulação mútua é feita entre Deus e nós. Assim como o Senhor promete apagar e apagar toda a culpa e punição que incorrermos pelo pecado e nos reconciliar consigo mesmo em seu Filho unigênito, nós, por nossa parte, por esta profissão, nos vinculamos a Ele para servi-lo em piedade e inocência de vida. Portanto, tais sacramentos podem ser justamente descritos como cerimônias pelas quais Deus se agrada em exercitar seu povo, em primeiro lugar, para nutrir, excitar e confirmar a fé em seus corações e, em seguida, para testemunhar sua religião diante dos homens. E mesmo os sacramentos foram diferentes de acordo com as variedades de diferentes períodos e correspondendo à dispensação pela qual agradou ao Senhor manifestar-se de diferentes maneiras à humanidade. Pois a Abraão e sua posteridade foi ordenada a circuncisão, a qual a lei de Moisés posteriormente acrescentou abluções, sacrifícios e outros ritos. Estes foram os sacramentos dos judeus até a vinda de Cristo, que foi seguida pela abolição destes e pela instituição de dois outros que agora são usados na Igreja cristã, a saber, o batismo e a ceia do Senhor. Falo daqueles que foram instituídos para o uso de toda a Igreja, pois quanto à imposição de mãos pela qual os ministros da Igreja são introduzidos em seu ofício, embora não façam objeção a que seja chamado de sacramento, não o classifiquei entre os sacramentos ordinários. Que opinião deve ser mantida a respeito daqueles que são comumente reputados como os 5 outros sacramentos, veremos em um capítulo subsequente. Esses antigos sacrifícios, no entanto, referem-se ao mesmo objeto para o qual os nossos agora estão direcionados, seu propósito sendo apontar e levar a Cristo, ou melhor, como imagens, representar e torná-lo conhecido. Pois, como já mostramos, eles são selos para confirmar as promessas de Deus, e é muito certo que nenhuma promessa de Deus foi jamais oferecida ao homem exceto em Cristo. Para nos ensinar algo a respeito das promessas de Deus, elas devem, por necessidade, fazer uma descoberta de Cristo. Este foi o propósito daquele padrão celestial do tabernáculo e modelo do culto legal que foi exibido a Moisés no monte. Há apenas uma diferença entre esses sacramentos e os nossos. Eles prefiguravam Cristo como prometido e ainda esperado. Os nossos o representam como já vindo e manifestado. Todas essas coisas serão consideravelmente elucidadas por um detalhe particular. Em primeiro lugar, a circuncisão era um sinal para os judeus para ensiná-los que tudo o que é produzido da semente humana, isto é, toda a natureza do homem, é corrupto e requer ser podado. Era também uma testificação e memorial para confirmá-los na promessa dada a Abraão a respeito da semente bendita, em quem todas as nações da terra seriam abençoadas e de quem sua própria bênção também deveria ser esperada. Agora, essa semente bendita, como Paulo nos informa, era Cristo, em quem somente eles confiavam para recuperar aquilo que haviam perdido em Adão. Portanto, a circuncisão era para eles, como Paulo declara que foi para Abraão, um selo da justiça da fé. Isto é, um selo para a maior certeza de que sua fé, com a qual esperavam essa semente, seria imputada por Deus a eles para a justiça. Mas a comparação entre a circuncisão e o batismo, teremos uma ocasião mais adequada para prosseguir em outro lugar. As abluções e purificações colocadas diante de seus olhos, sua impureza e poluição, pelas quais estavam naturalmente contaminados, prometiam outra ablução pela qual seriam purificados de toda a sua imundície.
E essa ablução era Cristo, lavado em cujo sangue trazemos sua pureza à presença de Deus para cobrir todas as nossas impurezas. Seus sacrifícios os acusavam e condenavam por sua iniquidade e, ao mesmo tempo, ensinavam a necessidade de alguma satisfação a ser feita à justiça divina, e que, portanto, viria um grande sumo sacerdote, um mediador entre Deus e os homens, que deveria satisfazer a justiça de Deus pela efusão de sangue e pela oblação de um sacrifício que seria suficiente para obter a remissão dos pecados. Este grande, o sumo sacerdote, foi Cristo. Ele derramou seu próprio sangue e foi ele mesmo a vítima, obediente a seu Pai até a morte, e por sua obediência obliterou a desobediência do homem, que havia provocado a indignação de Deus. Nossos dois sacramentos nos apresentam uma exibição mais clara de Cristo, em proporção à visão mais próxima que os homens desfrutaram desde que ele foi realmente manifestado pelo Pai na forma em que havia sido prometido. O batismo nos testifica nossa purgação e ablução. A ceia eucarística testifica nossa redenção. A água é uma figura de ablução e o sangue de satisfação. Essas coisas são encontradas em Cristo, que, como João diz, veio por água e sangue, isto é, para purificar e redimir. O Espírito de Deus é uma testemunha disso, ou melhor, há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Na água e no sangue temos um testemunho de purgação e redenção. E o Espírito, como a testemunha principal, confirma e assegura nossa recepção e crença nesse testemunho. Este sublime mistério foi strikingly exibido na cruz, quando sangue e água jorraram do lado sagrado de Cristo, que, por essa razão, Agostinho chamou justamente de a fonte de nossos sacramentos, dos quais ainda devemos tratar mais amplamente. E não há dúvida de que, se compararmos um tempo com outro, a mais abundante graça do Espírito também é aqui exibida, pois isso pertence à glória do reino de Cristo, como reunimos de vários lugares, especialmente do 7º capítulo de João. Nesse sentido, devemos entender aquela passagem onde Paulo, falando das instituições legais, diz que são uma sombra das coisas que hão de vir, mas o corpo é de Cristo. Seu propósito nesta declaração não é negar a eficácia daqueles testemunhos de graça, nos quais Deus se agradou em atestar sua veracidade aos pais, como faz conosco agora no batismo e na Sagrada Ceia, mas representar a superioridade comparativa do que nos foi dado, para que ninguém se espante com a abolição das cerimônias da lei na vinda de Cristo. Observarei apenas de passagem que a doutrina das escolas, que afirma uma diferença tão ampla entre os sacramentos da antiga e da nova lei, como se os primeiros apenas prefigurassem a graça de Deus e os últimos realmente a comunicassem, deve ser completamente refutada. Pois o apóstolo fala de maneira igualmente honrosa dos primeiros como dos últimos, quando afirma que os pais, na época de Moisés, comeram todos o mesmo alimento espiritual que nós, e explica que esse alimento é Cristo. Quem se atreveria a chamar de um sinal vazio aquele que exibiu aos judeus a verdadeira comunhão de Cristo? E o estado da questão que o apóstolo discute ali é claramente a favor de nosso argumento, pois para que nenhum homem ouse desprezar o julgamento de Deus em uma confiança em um conhecimento especulativo de Cristo, e no mero nome de cristianismo com seus sinais externos, ele apresenta os exemplos da severidade divina exibida entre os judeus, para nos ensinar que as mesmas punições que eles sofreram nos aguardam se nos entregarmos aos mesmos pecados. Agora, para que a comparação possa ser pertinente, era necessário mostrar que não havia desigualdade entre nós e eles naqueles privilégios dos quais ele nos proíbe de nos entregarmos a vanglórias infundadas. Portanto, ele mostra que eles eram iguais a nós nos sacramentos, e não deixa uma partícula de superioridade capaz de excitar em nossas mentes a menor esperança de impunidade. Nem é correto atribuir ao nosso batismo algo mais do que ele atribui à circuncisão, quando a chama de selo da justiça da fé. O que é apresentado a nós na atualidade em nossos sacramentos foi antigamente recebido pelos judeus em seus ritos, até mesmo Cristo e suas riquezas espirituais. Qualquer poder que nossos sacramentos tenham, eles também experimentaram o mesmo em seus ritos. Eram selos da benevolência divina para eles, confirmando sua esperança de salvação eterna. Se os defensores da opinião que estamos contestando tivessem sido intérpretes hábeis da Epístola aos Hebreus, não teriam sido tão enganados.
Mas quando leem que os pecados não foram expiados pelas cerimônias legais e que as sombras antigas não tinham poder para conferir justiça, negligenciam a comparação que se pretendia traçar e restringem sua atenção a essa única consideração de que a lei em si mesma era improdutiva para seus observadores, concluíram simplesmente que as figuras eram destituídas de qualquer verdade. Mas o propósito do apóstolo era representar a lei cerimonial como sem valor até que fosse referida a Cristo, em quem dependia toda a sua eficácia. Mas eles alegarão o que Paulo diz da circuncisão na carta, que não tem nenhuma estima diante de Deus, que não confere vantagem, que é em vão. Para tal representação, eles concebem que isso a degrada muito abaixo do batismo. Mas isso não é verdade, pois tudo o que ele diz da circuncisão pode ser justamente afirmado do batismo. E é realmente afirmado primeiramente por Paulo, onde ele mostra que Deus não considera a ablução externa pela qual entramos na profissão da religião, a menos que o coração esteja purificado por dentro e persevere na piedade até o fim. E em segundo lugar, por Pedro, quando ele declara que a verdade do batismo consiste não na remoção da imundície da carne, mas na resposta de uma boa consciência. Pode-se objetar que Paulo parece, em outro lugar, desprezar completamente a circuncisão feita com mãos, quando a compara com a circuncisão de Cristo. Eu respondo que essa passagem não diminui em nada sua dignidade. Paulo está ali discutindo contra aqueles que a requerem como ainda necessária, depois de ter sido abrogada. Ele, portanto, admoesta os crentes a deixarem as sombras antigas e aderirem à verdade. Esses mestres, diz ele, os instigam a serem circuncidados em seus corpos, mas vocês foram espiritualmente circuncidados tanto no corpo quanto na alma. Vocês têm a substância em si, que é, portanto, melhor do que a sombra. Alguém poderia objetar que a figura não deve ser desprezada em consequência de terem a substância, pois os pais sob o Antigo Testamento experimentaram a circuncisão do coração e a remoção do velho homem, da qual o apóstolo estava falando. E ainda assim, a circuncisão externa não havia sido desnecessária ou inútil para eles. Ele antecipa e supera essa objeção, acrescentando imediatamente que os colossenses foram sepultados com Cristo no batismo, pelo qual ele significa que o batismo é para os cristãos o que a circuncisão era para os antigos crentes, e, consequentemente, que a circuncisão não pode ser imposta sobre os cristãos sem prejuízo ao batismo. Mas nosso objetivo é prosseguir para alegar que um argumento ainda mais forte a seu favor surge do que se segue. Que todas as cerimônias judaicas são uma sombra das coisas que hão de vir, mas o corpo é de Cristo. E que o argumento mais forte de todos está contido na Epístola aos Hebreus, que o sangue das bestas não alcançou a consciência, que a lei tinha uma sombra de boas coisas por vir e não a imagem real das coisas, e que os adoradores nunca puderam alcançar a perfeição pelas cerimônias mosaicas. Repito o que já sugeri, que Paulo chamou suas cerimônias de sombras, não como se não tivessem nada sólido nelas, mas porque suas realizações foram adiadas para a manifestação de Cristo. Em seguida, observo que isso deve ser entendido não da eficácia dessas cerimônias, mas sim do modo de representação, pois até que Cristo se manifestasse na carne, todos os sinais o prefiguravam como ausente. No entanto, ele exibiu seu poder e, consequentemente, a si mesmo como presente nos corações dos crentes. Mas a principal coisa a ser observada é que em todos esses lugares, Paulo não está falando do assunto considerado simplesmente em si mesmo, mas com referência àqueles contra os quais ele está contendendo, já que ele estava combatendo os falsos apóstolos que sustentavam que a piedade consistia apenas nas cerimônias, sem qualquer consideração a Cristo. Nada mais era necessário para sua refutação do que discutir qual valor as cerimônias possuem por si mesmas. Esse também foi o objetivo perseguido pelo autor da Epístola aos Hebreus. Lembremo-nos, portanto, de que a questão aqui não diz respeito às cerimônias tomadas em sua verdadeira e natural significação, mas como distorcidas por uma interpretação falsa e perversa. A controvérsia não é sobre o uso legítimo, mas o abuso supersticioso delas. Que maravilha, então, se as cerimônias separadas de Cristo estão despojadas de toda a sua virtude, pois todos os sinais são reduzidos a nada quando a coisa significada é retirada. Assim, quando Cristo estava se dirigindo àqueles que supunham que o modo era mera comida para o corpo,
Ele acomodou seu discurso, sua noção grosseira, e disse que lhes daria uma comida melhor para nutrir suas almas com a esperança da imortalidade. Se uma solução mais clara for requerida, tudo o que foi dito pode ser compreendido nestas 3 observações. Primeiro, que todas essas cerimônias da lei de Moisés, a menos que fossem dirigidas a Cristo, eram vãs e inúteis. Segundo, que elas tinham referência a Cristo, de modo que, quando ele se manifestou na carne, receberam sua realização. Por último, que era necessário que fossem abolidas em sua vinda, assim como a sombra desaparece na clara luz do sol. Mas, como eu adio a discussão mais extensa deste assunto para o capítulo em que pretendo comparar o batismo com a circuncisão, toco mais brevemente sobre isso aqui. É possível que esses miseráveis sofistas tenham sido levados a esse erro pelos elogios extravagantes sobre os sacramentos que são encontrados nos escritos dos pais. Como quando Agostinho diz que os sacramentos da antiga lei apenas prometem o Salvador, mas os nossos dão a salvação. Não observando que essas e outras expressões semelhantes eram hiperbólicas. Eles também, por sua parte, promulgaram seus dogmas hiperbólicos, mas em um sentido totalmente estranho aos escritos dos pais, pois o significado de Agostinho nessa passagem era o mesmo que em outra, onde ele diz que os sacramentos da lei mosaica anunciavam Cristo como algo que ainda estava por vir, enquanto os nossos o anunciam como já vindo. E, novamente, eles eram promessas de coisas a serem cumpridas. Esses são sinais de coisas realizadas, como se ele tivesse dito que os antigos sacramentos prefiguravam Cristo enquanto ainda era esperado, mas que os nossos o exibem como presente, uma vez que ele já veio. Além disso, ele fala do modo de representação, como também mostra em outro lugar, onde diz que a lei e os profetas tinham sacramentos anunciando algo futuro. Mas o que celebravam como prestes a vir os sacramentos de nosso tempo anunciam como já vindo. Seus sentimentos a respeito da verdade e eficácia deles ele declara em vários lugares, como quando diz que os sacramentos dos judeus eram diferentes dos nossos, nos sinais e nas coisas significadas. Eram diferentes na forma visível, mas iguais em eficácia espiritual. Novamente, em diferentes sinais, a mesma fé em diferentes sinais, assim como em diferentes palavras, porque as palavras mudam seus sons em diferentes tempos, e palavras não são nada mais do que sinais. Os pais beberam a mesma bebida espiritual que nós, embora sua bebida corpórea fosse diferente. Veja, então, que os sinais foram variados sem qualquer mudança na fé. Para eles, a rocha era Cristo. Para nós, aquilo que é colocado sobre o altar é Cristo. E como um grande sacramento, eles beberam a água que fluía da rocha. O que bebemos, os crentes sabem. Se considerarmos a forma visível, houve uma diferença. Se considerarmos a significação inteligível, eles beberam a mesma bebida espiritual. Em outro lugar, no mistério, sua comida e bebida eram as mesmas que as nossas. Mas as mesmas em significação, não em forma, porque o mesmo Cristo foi prefigurado para eles na rocha e foi manifestado a nós na carne. No entanto, a esse respeito, também admitimos que há alguma diferença entre seus sacramentos e os nossos, pois ambos testificam que a benevolência paternal de Deus é oferecida a nós em Cristo, juntamente com as graças do Espírito Santo. Mas os nossos testificam isso de maneira mais clara e evidente. Em ambos há uma exibição de Cristo, mas a exibição dele em nossos sacramentos é mais rica e plena, correspondendo à diferença entre o Antigo Testamento e o Novo, sobre a qual já tratamos. E isso é o que foi pretendido por Agostinho, a quem cito mais frequentemente do que qualquer outro como o melhor e mais fiel escritor da antiguidade, quando afirma que, após a revelação de Cristo, os sacramentos foram instituídos, menores em número, mais nobres em significação e mais excelentes em eficácia. É justo também informar os leitores que todo o jargão dos sofistas a respeito da obra realizada, opus operatum, não é apenas falso, mas repugnante à natureza dos sacramentos que Deus instituiu, a fim de que os crentes, sendo pobres e destituídos de todo o bem, possam vir a confessar simplesmente suas necessidades e implorar a Ele que as supram. Consequentemente, ao receber os sacramentos, eles não realizam nada de meritório, e a ação em si, na medida em que lhes diz respeito, é meramente passiva. Nenhuma obra pode ser atribuída a eles nisso. Capítulo 15. Batismo. O batismo é um sinal de iniciação pelo qual somos admitidos na sociedade da Igreja, a fim de que, sendo incorporados a Cristo, possamos ser contados entre os filhos de Deus. Agora,
Foi-nos dado por Deus para esses fins que mostrei serem comuns a todos os sacramentos. Primeiro, para promover nossa fé nele. Segundo, para testificar nossa confissão diante dos homens. Trataremos de ambos esses fins de sua instituição. Para começar com o primeiro, do batismo, nossa fé deriva 3 vantagens que requerem consideração distinta. A primeira é que nos é proposto pelo Senhor como um símbolo e sinal de nossa purificação. Ou, para expressar meu significado de forma mais completa, assemelha-se a um instrumento legal devidamente atestado, pelo qual ele nos assegura que todos os nossos pecados são cancelados, apagados e obliterados, de modo que nunca aparecerão diante de sua vista, ou entrarão em sua lembrança, ou serão imputados a nós, pois ele ordena a todos que creem que sejam batizados para a remissão de seus pecados. Portanto, aqueles que imaginaram que o batismo não é mais do que uma marca ou um sinal pelo qual professamos nossa religião diante dos homens, como soldados que usam as insígnias de seu soberano como um sinal de sua profissão, não consideraram aquilo que era a principal coisa no batismo, que é que devemos recebê-lo com esta promessa: aquele que crê e for batizado será salvo. Nesse sentido, devemos entender o que é dito por Paulo, que Cristo santifica e purifica a igreja com a lavagem da água pela palavra. E em outro lugar que, segundo sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. E por Pedro, que o batismo nos salva, pois não era a intenção de Paulo significar que nossa ablução e salvação são completadas pela água, ou que a água contém em si mesma a virtude de purificar, regenerar e renovar. Nem Pedro quis dizer que era a causa da salvação, mas apenas que o conhecimento e a certeza disso são recebidos neste sacramento, o que é suficientemente evidente pelas palavras que usaram, pois Paulo conecta a palavra da vida e o batismo da água, como se dissesse que nossa ablução e santificação são anunciadas a nós pelo Evangelho e que por meio do batismo essa mensagem é confirmada. E Pedro, após ter dito que o batismo nos salva, imediatamente acrescenta que não é a remoção da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus que procede da fé. Mas, ao contrário, o batismo não nos promete outra purificação, senão pela aspersão do sangue de Cristo, que é simbolicamente representado pela água devido à sua semelhança com a lavagem e a purificação. Quem, então, pode pretender que somos limpos por aquela água que claramente testifica que o sangue de Cristo é nossa verdadeira e única ablução? Assim, para refutar o erro daqueles que referem tudo à virtude da água, não poderia ser encontrado argumento melhor do que na significação do batismo em si, que nos abstrai tanto daquele elemento visível que está colocado diante de nossos olhos, quanto de todos os outros meios de salvação, para que possa fixar nossas mentes apenas em Cristo. Também não se deve supor que o batismo é administrado apenas para o tempo passado, de modo que, para os pecados em que caímos após o batismo, seria necessário buscar outros novos remédios de expiação em não sei que outros sacramentos, como se a virtude do batismo se tornasse obsoleta em consequência desse erro. Aconteceu em épocas passadas que algumas pessoas não se batizavam, exceto no final de suas vidas e quase no momento da morte, para que pudessem obter perdão por toda a sua vida. Uma cautela absurda que é frequentemente censurada nos escritos dos antigos bispos. Mas devemos concluir que a qualquer momento em que somos batizados, somos lavados e purificados por toda a vida. Sempre que caímos, portanto, devemos recorrer à lembrança do batismo e armar nossas mentes com a consideração dele, para que possamos estar sempre certificados e assegurados da remissão de nossos pecados. Pois, embora uma vez administrado pareça ter passado, não é abolido pelos pecados subsequentes, pois a pureza de Cristo nos é oferecida nele e sempre retém sua virtude, nunca sendo superada por qualquer mancha, mas purifica e obliterates todas as nossas impurezas. Agora, a partir dessa doutrina, não devemos tirar uma licença para a comissão de pecados futuros, pois está muito longe de inculcar tal presunção. É apenas entregue àqueles que, quando pecaram, gemem sob a fadiga e opressão de suas transgressões, a fim de proporcionar-lhes algum alívio e consolo e preservá-los de afundar na confusão e desespero. Assim, Paulo diz que Cristo foi apresentado como uma propiciação para a remissão dos pecados que são passados.
Ele não nega que temos uma remissão constante e perpétua dos pecados em Cristo, mas significa que ele foi dado pelo Pai apenas a pecadores miseráveis que suspiram pelo médico para curar as feridas de uma consciência culpada. Para esses, a misericórdia de Deus é oferecida, enquanto aqueles que, a partir de uma remissão de punição, buscam derivar uma ocasião e licença para pecar, nada mais fazem do que atrair sobre si mesmos a ira e a vingança de Deus. Eu sei que a opinião comum é que a remissão dos pecados, que em nossa primeira regeneração recebemos apenas pelo batismo, é depois obtida pelo arrependimento e pelo benefício das chaves. Mas os defensores dessa opinião caíram em um erro por não considerarem que o poder das chaves do qual falam é tão dependente do batismo que não pode de forma alguma ser separado dele. É verdade que o pecador recebe remissão pelo ministério da igreja, mas não sem a pregação do evangelho. Agora, qual é a natureza dessa pregação? Que somos limpos de nossos pecados pelo sangue de Cristo. Que sinal e testemunho dessa ablução existe, exceto o batismo? Vemos então como essa absolvição se refere ao batismo. Esse erro produziu o sacramento imaginário da penitência, sobre o qual já toquei um pouco e terminarei o que resta em seu devido lugar. Agora, não é de se admirar se homens cujas mentes mesquinhas estavam desordenadamente ligadas a coisas externas traíram essa propensão corrupta por um descontentamento com a pura instituição de Deus e uma introdução de novas expedientes inventadas por eles mesmos, como se o próprio batismo não fosse um sacramento de arrependimento. Mas se o arrependimento é imposto a nós enquanto vivemos, a virtude do batismo deve ser estendida ao mesmo período. Portanto, é evidente que os piedosos, sempre que em qualquer parte de suas vidas se sentirem angustiados pela consciência de seus pecados, podem justamente recorrer à lembrança do batismo, a fim de se confirmarem na confiança de seu interesse naquela única ablução perpétua que é desfrutada no sangue de Cristo. O batismo também é acompanhado de outra vantagem. Ele nos mostra nossa mortificação em Cristo e nossa nova vida nele. Pois, como diz o apóstolo, tantos de nós quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados em sua morte. Portanto, somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que andemos em novidade de vida. Nesta passagem, ele não nos exalta meramente a uma imitação de Cristo, como se dissesse que somos admoestados pelo batismo, após o exemplo de sua morte morrermos para o pecado, e que, após o exemplo de sua ressurreição, devemos ressurgir para a justiça. Mas ele vai consideravelmente mais longe e nos ensina que, pelo batismo, Cristo nos fez participantes de sua morte, a fim de que possamos ser enxertados nela. E assim como a videira deriva substância e nutrição da raiz na qual está enxertada, assim aqueles que recebem o batismo com a fé com que devem recebê-lo, experimentam verdadeiramente a eficácia da morte de Cristo na mortificação da carne e também a energia de sua ressurreição na vivificação do Espírito. Daí ele deduz matéria de exortação, que se somos cristãos, devemos estar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ele usa o mesmo argumento em outro lugar, que somos circuncidados, despindo o corpo dos pecados da carne, depois de termos sido sepultados com Cristo no batismo. E nesse sentido, na passagem já citada, ele a chama de lavagem da regeneração e renovação. Assim, somos prometidos primeiro a remissão gratuita dos pecados e imputação da justiça, e, em segundo lugar, a graça do Espírito Santo para nos reformar para a novidade de vida. A última vantagem que nossa fé recebe do batismo é o testemunho certo que nos oferece de que não estamos apenas enxertados na vida e na morte de Cristo, mas estamos tão unidos que somos participantes de todos os seus benefícios. Por essa razão, ele dedicou e santificou o batismo em seu próprio corpo, para que pudesse tê-lo em comum conosco como um vínculo mais firme da união e sociedade que ele se dignou a formar conosco, de modo que Paulo prova a partir disso que somos filhos de Deus, porque nos revestimos de Cristo no batismo. Assim, vemos que a realização do batismo está em Cristo, a quem, por essa razão, chamamos de objeto próprio do batismo. Portanto, não é de se admirar que os apóstolos batizassem em seu nome, embora também tivessem sido ordenados a batizar em nome do Pai e do Espírito, pois todos os dons de Deus que são apresentados no batismo são encontrados somente em Cristo. No entanto, não pode ser que aquele que batiza em Cristo não invoque igualmente o nome do Pai e do Espírito, pois temos purificação em seu sangue,
porque nosso Pai misericordioso, por sua incomparável bondade, se agradou em nos receber em uma misericórdia, designando este mediador entre nós para conciliar seu favor a nós. Mas recebemos regeneração de sua morte e ressurreição quando somos revestidos de uma nova e espiritual natureza pela santificação do Espírito de nossa purificação e regeneração. Portanto, obtemos e percebemos distintamente a causa no Pai, a matéria no Filho e a eficácia no Espírito. Assim, João primeiro e os apóstolos depois batizaram com o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, por meio do arrependimento visando a regeneração e pela remissão dos pecados, a abluição. Daí também é muito certo que o ministério de João foi precisamente o mesmo que foi posteriormente confiado aos apóstolos, pois seu batismo não era diferente, embora tenha sido administrado por mãos diferentes. Mas a uniformidade de sua doutrina mostra que seu batismo foi o mesmo. João e os apóstolos concordaram na mesma doutrina. Ambos batizaram para arrependimento. Ambos para a remissão dos pecados. Ambos batizaram em nome de Cristo, de quem procedem o arrependimento e a remissão dos pecados. João disse de Cristo: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Assim, reconhecendo e declarando como o sacrifício aceitável ao Pai, o procurador da justiça e o autor da salvação. O que poderiam os apóstolos acrescentar a esta confissão? Portanto, que ninguém se perturbe com as tentativas dos escritores antigos de distinguir e separar um batismo do outro, pois sua autoridade não deve ter peso suficiente para abalar nossa confiança nas Escrituras. Pois quem prestará atenção ao costume que nega que a remissão dos pecados estava incluída no batismo de João, em vez de a Lucas, que, ao contrário, afirma que João veio pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados? Nem devemos admitir a sutileza de Agostinho, que diz que no batismo de João os pecados foram remidos na esperança, mas no batismo de Cristo foram remidos de fato, pois, como o evangelista testemunha claramente, João, em seu batismo, prometeu a remissão dos pecados. Por que deveríamos diminuir esta recomendação quando nenhuma necessidade nos constrange a isso? Mas se alguma diferença for buscada na palavra de Deus, a única diferença que será encontrada é que João batizou em nome daquele que havia de vir, os apóstolos em nome daquele que já havia se manifestado. A mais abundante efusão das graças do Espírito após a ressurreição de Cristo não contribui em nada para estabelecer uma diversidade de batismos, pois o batismo administrado pelos apóstolos durante sua vida na terra foi chamado de seu. E ainda assim, não foi acompanhado de maior abundância do Espírito do que aqueles que eram comuns a todos os crentes, até que Pedro e João foram enviados para impor as mãos sobre eles. Suponho que os pais foram levados a uma opinião de que o batismo de João era meramente uma preparação para o de Cristo, inteiramente a partir da apreensão de que algumas pessoas que haviam recebido anteriormente o batismo de João foram batizadas novamente por Paulo, mas que estavam enganadas nesse ponto, será muito claramente mostrado no lugar apropriado. Qual é então o significado da declaração de João de que ele batizava com água, mas que Cristo viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo? Isso pode ser explicado em poucas palavras, pois ele não pretendia distinguir um batismo do outro, mas estava se comparando à pessoa de Cristo, que era um ministro da água, enquanto Cristo era o doador do Espírito Santo e demonstraria seu poder por um milagre visível naquele dia em que enviaria o Espírito Santo sobre os apóstolos na forma de línguas de fogo. O que os apóstolos poderiam se gabar além disso? O que mais podem pretender aqueles que batizam nos dias de hoje, pois são meramente ministros do sinal exterior, enquanto Cristo é o autor da graça interior, como os mesmos escritores antigos invariavelmente ensinam, especialmente Agostinho, cujo principal argumento contra os batistas é que, seja qual for o caráter da pessoa que administra o batismo, Cristo sozinho preside nele. Essas coisas que afirmamos a respeito da mortificação e da abluição foram simbolizadas no povo de Israel, que por essa razão o apóstolo declara ter sido batizado na nuvem e no mar. A mortificação foi representada figurativamente quando o Senhor, libertando-os do poder e da cruel servidão de Faraó, abriu um caminho para eles através do Mar Vermelho e afogou o próprio Faraó e os egípcios, seus inimigos, que os perseguiam e quase os alcançavam.
Pois, dessa maneira, no batismo, ele promete e nos dá um sinal para nos assegurar de que somos extraídos e libertados por seu poder da catividade do Egito, ou seja, da servidão do pecado, que nosso faraó, ou seja, o diabo, está afogado, embora ainda não cesse de nos assediar e fatigar. Mas assim como os egípcios não permaneceram afundados no fundo do mar, mas sendo lançados à praia, ainda aterrorizavam os israelitas com a visão horrenda, embora não pudessem prejudicá-los. Assim, esse nosso inimigo ainda ameaça, exibe suas armas e se faz sentir, mas não pode vencer. Na nuvem havia um emblema da abluição, pois assim como o Senhor os cobriu com uma nuvem, proporcionando-lhes refresco para que não desmaiassem e fossem consumidos pelo calor opressivo do sol, assim, no batismo, reconhecemos que estamos cobertos e protegidos pelo sangue de Cristo, para que a severidade de Deus, que é de fato uma chama intolerável, não caia sobre nós. Embora esse mistério estivesse então obscurecido e conhecido apenas por algumas pessoas, como não há outro meio de obter salvação senão por essas duas bênçãos da graça, o Senhor, tendo adotado os antigos pais como seus herdeiros, se agradou em lhes conceder sinais de ambas. Agora podemos perceber claramente a falsidade dessa noção que alguns disseminaram há muito tempo e que outros persistem em manter, de que pelo batismo somos libertados e isentos do pecado original e da corrupção que desceu de Adão a toda a sua posteridade, e somos restaurados à mesma justiça e pureza de natureza que Adão teria obtido se tivesse permanecido na integridade em que foi criado. Pois os mestres desse tipo nunca entenderam a natureza do pecado original, ou da justiça original, ou da graça do batismo. Agora já provamos que o pecado original é a depravação e corrupção de nossa natureza, que primeiro nos torna suscetíveis à ira de Deus e em seguida produz em nós aquelas obras que as Escrituras chamam de obras da carne. Portanto, essas duas coisas devem ser observadas distintamente. Primeiro, que nossa natureza, sendo tão inteiramente depravada e desviada, é, por causa dessa corrupção, considerada como convicta e justamentemente condenada aos olhos de Deus, a quem nada é aceitável, exceto justiça, inocência e pureza. Portanto, até mesmo os próprios infantes trazem sua própria condenação ao mundo com eles, pois, embora ainda não tenham produzido os frutos de sua iniquidade, têm a semente dela dentro de si. Toda a sua natureza é, por assim dizer, uma semente de pecado e, portanto, não pode deixar de ser odiosa e abominável a Deus. Pelo batismo, os crentes são certificados de que essa condenação é removida deles, pois, como dissemos, o Senhor nos promete por este sinal que uma completa e total omissão é concedida tanto da culpa que deve ser imputada a nós, quanto da punição a ser infligida em razão dessa culpa. Eles também recebem justiça, tal como o povo de Deus pode obter nesta vida, ou seja, apenas por imputação, porque o Senhor, em sua misericórdia, os aceita como justos e inocentes. A outra coisa a ser observada é que essa depravação nunca cessa em nós, mas está perpetuamente produzindo novos frutos, aquelas obras da carne que já descrevemos, como a emissão de chamas e faíscas de um forno aquecido, ou como os jorros de água de uma fonte inesgotável, pois a concupiscência nunca morre nem é totalmente extinta nos homens, até que pela morte sejam libertados do corpo da morte e completamente despojados de si mesmos. O batismo, de fato, nos promete a submersão de nosso faraó e a mortificação do pecado, mas não de modo que ele não exista mais ou não nos cause mais problemas, mas apenas que ele nunca nos vença. Pois, enquanto vivermos aprisionados neste corpo, os restos do pecado habitarão em nós, mas se nos mantivermos firmes pela fé na promessa que Deus nos deu no batismo, eles não dominarão ou reinarão sobre nós. Mas que ninguém se engane, que ninguém se iluda em sua culpa ao ouvir que o pecado sempre habita em nós. Essas coisas não são ditas para que aqueles que já são muito propensos a fazer o mal possam dormir seguros em seus pecados, mas apenas para que aqueles que são tentados por suas propensões corruptas não desmaiem e não afundem na desesperança, mas que reflitam que ainda estão no caminho e possam se considerar como tendo feito algum progresso quando experimentam suas corrupções diminuindo dia após dia até que alcancem a meta que aspiram, ou seja, a destruição final de sua depravação, que será realizada ao final desta vida mortal. Enquanto isso, que não cessem de lutar bravamente, que se animem a constantes avanços e que se esforcem para uma vitória completa, pois isso deve dar um impulso adicional a seus esforços, ao ver que depois de tanto tempo de luta,
ainda resta tanto a fazer. Concluímos, portanto, que somos batizados na mortificação da carne, que começa em nós no batismo, que purificamos dia após dia e que será aperfeiçoada quando passarmos desta vida ao Senhor. Aqui não dizemos nada diferente do que está mais claramente expresso por Paulo nos capítulos 6 e 7 da Epístola aos Romanos. Pois, após ter argumentado a respeito da justiça gratuita, porque alguns homens ímpios concluíram a partir dessa doutrina que poderiam viver de acordo com suas próprias inclinações corruptas, como não somos aceitos por Deus pelo mérito de nossas obras. Ele acrescenta que todos os que estão vestidos com a justiça de Cristo também são regenerados por seu Espírito e que dessa regeneração temos um penhor no batismo. Daí ele exalta os crentes a não permitirem que o pecado reine em seus membros, porque sabia que sempre permanece alguma enfermidade neles. Para que não se desanimassem por causa disso, ele acrescenta para seu consolo que não estão sob a lei. Por outro lado, como poderia parecer que isso encorajasse a lentidão na justiça entre os cristãos, ao dizer que não estavam sob o jugo da lei, ele discute a natureza dessa abrogação e mostra qual é o uso da lei, uma questão que ele já havia determinado. A soma de tudo o que ele diz é que somos libertados do rigor da lei para aderir a Cristo, e que a função da lei é nos convencer de nossa depravação e nos levar a uma confissão de nossa impotência e miséria. Agora, porque a depravação de nossa natureza não é tão facilmente descoberta em um homem profano que se entrega às paixões corruptas sem qualquer temor de Deus, ele dá um exemplo em um homem regenerado, ou seja, em si. Ele diz, portanto, que tem um conflito perpétuo com os restos de sua corrupção e que está preso a uma servidão miserável que impede sua total consagração a uma obediência à lei divina, de modo que é constrangido a exclamar: "Oh, homem miserável que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?" Se os filhos de Deus são cativos detidos na prisão enquanto vivem, não podem deixar de sentir grande ansiedade ao refletir sobre seu perigo, a menos que haja algo que obvie esse medo. Para esse propósito, portanto, ele acrescentou uma consolação, que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pelo que ensina que aqueles a quem o Senhor uma vez recebeu em sua graça, incorporados à comunhão de seu Cristo e introduzidos pelo batismo na sociedade de sua igreja, apesar de estarem cercados e atacados pelo pecado, e até mesmo carregarem o pecado dentro de si, enquanto perseverarem na fé em Cristo, são absolvidos da culpa e da condenação. Se este for o significado simples e genuíno de Paulo, não há razão para que sejamos considerados como promulgando uma nova ou estranha doutrina. O batismo também serve para nossa confissão diante dos homens, pois é um sinal pelo qual professamos abertamente nosso desejo de ser contados entre o povo de Deus, pelo qual testificamos nossa concordância com todos os cristãos na adoração de um só Deus e em uma só religião, e pelo qual fazemos uma declaração pública de nossa fé, para que os louvores de Deus não sejam apenas expressos nas aspirações secretas de nossos corações, mas também proclamados em alta voz por nossas línguas e por todos os membros de nosso corpo nas diferentes maneiras em que são capazes de expressá-los. Pois assim, tudo o que temos é dedicado, como deve ser, à glória de Deus, a qual tudo deve ser subordinado, e pelo nosso exemplo, outros são incitados à mesma busca. Foi com esse objetivo que Paulo indagou aos coríntios se não haviam sido batizados em nome de Cristo, significando que, tendo sido batizados em seu nome, haviam se dedicado a ele, declarado-o como seu Senhor e Mestre, e se vinculado a uma obrigação solene diante dos homens, de modo que nunca mais poderiam confessar qualquer outro exceto ele, a menos que pretendesse renunciar à confissão que haviam feito em seu batismo. Agora, como já afirmamos qual era o propósito de nosso Senhor na instituição do batismo, é fácil julgar de que maneira devemos usá-lo e recebê-lo, pois, como é dado para o apoio, consolo e confirmação de nossa fé, requer que seja recebido como da mão do próprio autor. Devemos considerar como, além de toda dúvida, que é Ele quem nos fala por este sinal, que é Ele quem nos purifica e limpa e apaga a lembrança de nossos pecados, que é Ele quem nos faz participantes de sua morte, que destrói o reino de Satanás, que enfraquece o poder de nossas propensões corruptas, que até mesmo nos faz um com Ele, para que, sendo revestidos dele, possamos ser considerados filhos de Deus, e que Ele tão verdadeiramente e certamente realize essas coisas internamente em nossas almas.
Como vemos que nossos corpos são externamente lavados, imersos e encerrados na água. Pois essa analogia ou semelhança é uma regra muito certa dos sacramentos, que nas coisas corporais contemplamos coisas espirituais, assim como se estivessem colocadas diante de nossos olhos, como agradou a Deus representá-las para nós por tais figuras, não que tais bênçãos estejam ligadas ou encerradas no sacramento, ou que ele tenha o poder de nos impartir, mas apenas porque é um sinal pelo qual o Senhor testifica sua vontade, que está determinado a nos dar todas essas coisas. Nem isso meramente alimenta nossos olhos com uma simples perspectiva dos símbolos, mas nos conduz ao mesmo tempo às coisas significadas e eficazmente realiza aquilo que representa.